Me conta aí, você já ouviu falar em apneia do sono? Pois hoje eu vim até o CEPAPS conversar com Carlos Oliveira, que vai nos falar um pouquinho sobre esse universo, sobre a apneia e principalmente a solução para esse problema, uma terapia do sono que atinge tantas pessoas, né, Carlos? Sim. Seja bem-vindo. Obrigado, tudo bem? Estima-se que mais ou menos os 40% da população total, né, tem a apneia do sono. Ou seja, é um número, é muita gente, né? É bastante quase gente. metade da população brasileira que sofre de apneia do sono. Não só brasileira, né? Sim, na verdade é mundial. Na verdade é mundial, É. então é um número muito expressivo. E o que me surpreendeu mais ainda é que desse número, segundo informações aqui da equipe da CEPAPS, 30% já arrumaram uma terapia, uma solução para minimizar, né, esses Isso, sintomas, exatamente. que são muito sérios em alguns casos. Exatamente. Aí, então, o paciente primeiramente tem que fazer um exame, né, para se detectar a apneia, que é a polissonografia. Bom, então primeiramente existe um exame para detectar se a pessoa tem apneia e o nível de apneia que ela tem. Seria isso, cara? Isso mesmo, é. Que Aí, exame é esse? O exame é a polissonografia. Aí Polissonografia. o paciente pode fazer num laboratório do sono, né, especificamente, e ali eles detectam, o paciente dorme na clínica e é detectado o nível da apneia que ele tem. Ah, eu já vi isso, a pessoa passa a noite inteira Isso. monitorando o sono Exatamente. para saber então quantas apneias, porque o número de apneias que aquela pessoa tem É o que vai medir, detectar o tratamento. e o nível que ela tá também, né? Tá, apneia, de uma maneira muito simples, é a gente parar de respirar, né? Isso, E é a parada respiratória. Na verdade é o fechamento das vias aéreas internas, né? Que daí interrompe o fluxo da oxigenação, causando então a apneia, que é a parada respiratória. Aí tem alguns níveis e alguns momentos, né, que a apneia leva alguns segundos, assim. E aí com isso, com a apneia, o paciente acaba tendo os micros despertares, que a gente fala, né? Porque como o corpo está sem oxigenação, a primeira parte que o cérebro faz é acordar o paciente. Então ele acaba não entrando no sono REM, não descansando nesse primeiro momento. Bom, e além desse exame, o que também pode detectar no primeiro momento é o conjugue, realmente, as pessoas Sim. que convivem com a gente, que o que incomoda, primeiramente, é aquele ronco exagerado, né? Que Um dos fatores que a apneia causa é o barulho, na verdade, das cordas vocais. Como sim, o paciente... o ronco não é o problema, né? Mas é um dos problemas. é um dos fatores que a apneia causa é o ronco, é o barulho que causa, né? Por causa da questão do oxigênio, o paciente puxa o ar pela boca e acaba dando barulho nas cordas vocais. bem desagradável. É muito desagradável, Bom, dependendo do caso. que seja, né, para a pessoa ir atrás de uma solução do Sim. seu problema. E como se dá essa solução, Carlos? A solução é o tratamento do CEPAP, no caso. Então o CEPAP, o que ele nada mais é uma pressão positiva, que é uma força, uma resistência na via aérea do paciente, que mantém ela aberta. Daí o paciente consegue ter o fluxo de oxigenação e, consequentemente, não tem a parada respiratória. E aí ele dorme, aqui a gente pode demonstrar direitinho, ele dorme realmente com essa máscara. Sim, aí é colocada a estrutura nasal ou oronasal, dependendo do nível do paciente, e ali, de fato, é feito o tratamento. É uma pressão positiva que vai nas vias aéreas internas do paciente que mantém ela aberta. Aí, os eventos de apneia acabam baixando, que a gente detecta pelo IH, que é o índice de apneia por hora. Então, alguns equipamentos, né, nem todos têm essa modalidade, mas alguns equipamentos permitem que se faça uma leitura de quanto está o IH do paciente. E aí a gente consegue detectar e poder monitorar e ajustar conforme o tratamento do paciente. É fácil da gente conseguir esse controle usando o CEPAPS? A pessoa vai conseguir ter uma noite tranquila de sono? Sim. Tranquila. O equipamento em si, de todo mundo que usa e relata, diz que já nas primeiras noites o paciente já tem uma boa melhora assim, no quadro da apneia. Então, o que acontece? Com a pressão positiva, não tem essa interrupção da falta de oxigenação e isso acaba trazendo uma série de benefícios, além do tratamento da Sim, apneia. de qualidade de vida, né? Porque a pessoa que não consegue dormir, com certeza no outro dia não vai ter um dia tranquilo, Exatamente. não vai ter um aproveitamento total das suas atividades e isso vai prejudicando a saúde num todo com o passar do tempo. Então realmente tem que ir atrás de um tratamento quem está passando ou suspeita que esteja passando e sofrendo de apneia do sono.
Tem que ir ao médico, né, Carlos? Isso, primeiro. Não é só chegar aqui no CEPAPs Não. e eu quero um aparelho, eu acho que eu estou com apneia, eu estou com problema. Não é isso. Não. Porque, de fato, com o exame que o paciente vai detectar o nível da apneia e dar andamento no tratamento. Comprovar o tratamento. Exatamente. E ver a dose ideal Isso. que se ajuste ao problema, a solução, A solução do na problema. realidade do problema dele. Bacana, então. Carlos, eu imagino que na pandemia muita gente deve ter se dado conta, né, que sofria de apneia e a procura deve ter sido, assim, bem grande. Que conforme o pessoal vai passando mais tempo junto em casa, assim, dependendo de como é a rotina da pessoa, né? Então talvez de Confinamento. fato, o confinamento tenha, né, ajudado que as pessoas procurassem mais devido à questão do ronco, né? Que ter também se é dado conta. Ter colocado um holofote em tudo isso. Imagino que um equipamento desse não deva ser tão barato, tão em conta, né? Muito necessário, mas Sim. não deve ter um custo barato. Plano de saúde, quem tem plano de saúde, tem alguma forma de ter acesso a esse equipamento, Carlos? Sim, dependendo do plano de saúde, a pessoa tem que verificar, claro, né, o paciente, como é que são as condições do plano de saúde, se tem direito ao ressarcimento do valor da compra do equipamento ou se o plano cobre a compra do equipamento também. Não vem na fatura do plano. Isso. Eles vão te depositar na tua conta o valor e tem que comprovar para eles geralmente que comprou o equipamento, tá tudo certo. Geralmente as pessoas que compram um plano, assim, que utilizam o plano, elas fazem alguns orçamentos para passar para o plano de saúde e ali é avaliado qual um custo-benefício melhor para o paciente e para o plano para poder fazer a aquisição. O paciente, em alguns casos o paciente paga e depois o plano ressarce ele com o valor. A apneia do sono tem uma idade para começar? Como é que a gente... A partir de que idade eu posso usar essa terapia do sono? É que depende do diagnóstico que a pessoa tem. Tem casos, alguns casos, né, muito poucos, mas alguns casos de crianças que utilizam, dependendo da comorbidade da pessoa, ela pode vir a precisar do CPAP por consequência de outras doenças, né? Então acontece bastante. Mas a maioria dos casos é de pessoas adultas, assim. A partir de uns 30 anos? Tem casos de pessoas a partir de uns 25 até uns, sei lá, 60, 70 anos. Eu tive o prazer de conversar com o Carlos Oliveira sobre esse assunto super importante que é a apneia, fazer esse alerta e que tem solução principalmente. Muito obrigada pela companhia, obrigada por conhecer a CEPAPs e levar tudo isso, essa informação até vocês. De nada, é um prazer.